Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações nesse instante. Vamos elevar nosso pensamento a Ele, o Mestre e Senhor da vida, pedindo-lhe inspiração para todos nós nesse instante, que Ele envolva nossos corações, nossas mentes, e possamos aproveitar as lições contidas no conto da noite de hoje, que os espíritos amigos, especialmente nosso querido irmão Humberto de Campos, o nosso irmão X, nos traz sempre, que ele também, no mundo espiritual, seja abençoado e assistido pelo trabalho que fez, trazendo essas mensagens para todos nós, para a nossa reflexão. Obrigado, Mestre Jesus, ajude-nos a nos tornarmos melhores, a sermos mais fiéis e sermos mais felizes, pois contigo nós seremos mais felizes. Que a sua paz, o seu amor permaneça conosco, envolva nossos lares, nossos vizinhos e a humanidade inteira. Que assim possa ser. Então, o conto da noite de hoje se intitula Sublime Renovação e está no livro Estante da Vida, também do nosso querido irmão X, como nós já dissemos na prece, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Por que tantos contos do irmão X, do Humberto de Campos? Porque ele é o maior cronista da literatura espírita. Existem outros também, né? Neio Lúcio, Hilário Silva, né? E outros cronistas. Mas, com certeza, Humberto de Campos, que já era cronista quando estava encarnado aqui, né? Morava aqui no Brasil, e era inclusive membro da Academia Brasileira de Letras, ele passou para o mundo espiritual e continuou com as suas crônicas, com seus contos, só que agora, como ele mesmo disse, com uma abordagem cristã, na vontade de ser útil, não apenas de divertir aqueles que o liam, né? Mas principalmente de se tornar útil, e é o que ele faz através das suas histórias. Então, a história de hoje se chama Sublime Renovação e se passa entre os discípulos de Jesus após a partida do Mestre, a volta do Mestre para o mundo espiritual. Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, o discípulo de Jesus extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, tomou-se de profunda saudade do Redentor. E suspirando por receber-lhe a visita divina, afastou-se dos companheiros de apostolado, demandando deleitoso retiro nas adjacências de Nazaré. Então, Tiago era um dos 12 apóstolos, né? Filho de Alfeu, e muitos o têm até como irmão de Jesus, mas, de acordo com a tradição cristã mais antiga, né, e que os próprios espíritos corroboram, Tiago era parente de Jesus. E na língua hebraica, na língua original, lá no aramaico, que Jesus falava, né, esses parentes também eram chamados de irmãos. Então, de acordo com Humberto de Campos, ele era filho de Alfeu e era um dos 12 apóstolos. E ele era muito ligado à lei mosaica. E isso nós vemos, quem lê o livro Paulo e Estevão, vê, inclusive, os embates entre Paulo de Tarso e Tiago, né, com posições bem diferentes. Paulo, embora tenha sido um fariseu, ao se converter, se tornou muito liberal em relação às leis antigas, né? Via que não havia necessidade mais de prescrever certos alimentos, de fazer a circuncisão, de guardar o sábado, e coisas desse tipo. Enquanto Tiago era muito rigoroso, ele queria manter a lei antiga, né? Queria manter as tradições antigas. Isso era muito comum. E existiram comunidades mesmo no cristianismo primitivo que continuaram sendo judeus, com todas a ortodoxia do judaísmo, com todas as regras, com tudo, né?
uma comunidade que ficou famosa foram os ebionitas, por exemplo, né, que tinham um tipo de vida semelhante aos dos discípulos de Jesus, vendiam tudo, viviam em comunidade, mas mantinham severamente as leis judaicas. Não era o caso aqui da comunidade dos discípulos de Jesus. Tiago era uma exceção, digamos assim, que era mais rigoroso. Mas existiam comunidades, os historiadores, né, sabem disso, né, conhecem, que existiam comunidades assim. Então, a única diferença deles, dessas comunidades antigas, para os judeus tradicionais, é que essas comunidades aceitavam o Cristo como sendo o Messias. Enquanto os judeus até hoje esperam a vinda do Messias, né, eles também já aceitavam Jesus como sendo o Messias. Mas no restante, eles seguiam todas as tradições, inclusive frequentavam o templo, tinham todos os rituais, seguiam tudo, né? Somente aceitavam Jesus como o Messias. E essas comunidades ainda existiram durante muitos séculos ainda, né? Depois sumiram, depois desapareceram, digamos assim, né? Mas existiam pessoas que ainda queriam manter a fidelidade às leis mosaicas, né, às regras, e ao mesmo tempo ser cristão. E Tiago era um deles. E Tiago, passando alguns meses depois da crucificação, né, ali aquela comunidade de discípulos se juntou, começaram a viver numa comunidade mesmo, né, todos viviam juntos ali, e Tiago começou a sentir saudade de Jesus e resolveu se afastar dessa comunidade, que era em Jerusalém, né, e voltar para Galileia, para um local próximo a Nazaré, a cidade, inclusive, onde Jesus viveu, né? Então, ele resolveu voltar para lá, para um local para esperar Jesus, para se colocar mais próximo ao Cristo, né? Ele, que pretendia conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés, não tolerava os distúrbios da multidão. Então, Tiago não tolerava esses distúrbios. Não seria mais justo, pensava, aguardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Então, isso aconteceu com muitos cristãos ao longo dos tempos, né? Se afastarem do mundo para se sentirem mais próximo de Deus, né? De Jesus, para se sentirem em comunhão com o alto. Então, quantas comunidades que não foram criadas longe das pessoas, até da civilização, em mosteiros e coisas desse tipo. E muitas pessoas, muitos crentes, né, ao longo da história do cristianismo, se afastaram sozinhos, sem comunidade, se passaram a viver isolados, acreditando que com isso estavam buscando a santidade, a pureza, etc. Né? Então, Tiago, no primeiro momento, né, ele se sentiu assim, ele queria se afastar daquela multidão, daquele burburinho, daquela confusão que ele achava que existia naquela comunidade primitiva dos apóstolos. Então, será que não seria melhor aguardar? Porque eles, na verdade, eles esperavam que o Senhor voltasse, né? E que tivesse a presença do Senhor. Será que não seria melhor aguardar, então, Jesus na quietude do campo, na bênção da prece, né? No isolamento, né? Então, essa foi a crença de Tiago e de muitos outros cristãos ao longo da história. Por que misturar-se com os gentios irreverentes? Gentios eram todos aqueles que não eram cristãos, não eram judeus, aliás, né? Então, aquela comunidade dos discípulos, todos eram judeus. Jesus era judeu, né? Jesus provavelmente seguia todos também toda a tradição judaica. E todos aqueles discípulos de Jesus eram judeus. Mas, com a criação daquela comunidade, quando eles começaram a ajudar, a acolher pessoas necessitadas, eles começaram a acolher pessoas também que não eram judias, né? Que eram o que eles chamavam de gentios. E os judeus, né, por conta das várias regras que eles tinham, principalmente na alimentação, nos costumes, eles não gostavam de se misturar com os judeus, com os gentios, com os não-judeus. Então, Tiago falava, como se misturar com os gentios? Né? Ele achava aquilo tudo muito estranho e não gostava daquilo. Ele estava ainda muito ligado ao judaísmo. Né?
Simão Pedro, né, e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Então ali, quem buscasse aquela comunidade era recebido, né? Podia ser meretriz, né? Prostitutas, malfeitores, se precisassem de ajuda, os discípulos não estavam separados. E para um judeu ortodoxo, aquilo era um absurdo, né? Eles achavam que tinha que separar, que não podia se misturar, né? Então isso era uma crença muito arraigada entre os judeus ortodoxos, né? Que não deveria haver mistura entre malfeitores e tudo mais e a comunidade dos discípulos, né? Muitos até que chegaram a criticar Jesus por essa convivência, né? E Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, né? Mas parece que Tiago ainda não tinha, isso não estava fortalecido nele. Ele ainda acreditava que deveria existir uma separação e que as prostitutas, as pessoas consideradas de má vida, de mau procedimento, não deviam ser acolhidas. Talvez as necessidades do corpo, né, fisicamente falando e tal, pudessem, mas aquelas consideradas de má vida não deveriam ser acolhidas pela comunidade dos discípulos. Vira-lhes o sacrifício, então, falando que Tiago viu o sacrifício dos discípulos, né, dos outros companheiros. Vira-lhes o sacrifício em favor dos leprosos e dos loucos, das mães desditosas e das crianças abandonadas. Mas não desconhecia que entre os sofredores que o cercavam surgiam oportunistas e ladrões. Então ele viu que muita gente, né, pessoas leprosas, loucas, mães necessitadas, crianças abandonadas, eram acolhidas. Mas também ele percebia que existiam oportunistas e ladrões. Conhecera de perto os que iam orar em nome da Boa Nova, com o intuito de roubar e matar. Então, desde aquela época, né, muita gente que frequentava a comunidade, né, a igreja, aquela comunidade de apóstolos, ia lá, mas só, né, como aconteceu quando assim, a pessoa vai fazer um assalto, vai lá e pede a bênção para Deus, né, uma coisa absurda, mas já desde aquela época já existia isso, né? Então, muitos iam orar com o intuito de roubar e matar. Acompanhar o martírio de muitas jovens da família apostólica miseravelmente traídas por homens de má fé, que lhe sufocavam os sonhos, copiando textos do Evangelho renovador. Observara bocas numerosas glorificando o santo nome para em seguida extorquirem dinheiro aos necessitados, sem que ninguém lhes punisse a desfaçatez. Então, desde aquela época já tinha gente que decorava os textos sagrados, né, tudo mais, para pregar e conseguir dinheiro das pessoas. Então, esse tipo de exploração sempre existiu, né? E Tiago não aceitava aquilo. Então, o que ele ia fazer? Se isolar, se afastar disso. Na grande casa em que se propunha continuar a obra do Cristo, entravam alimentos condenados. Os judeus têm uma regra muito rígida: certos alimentos são impuros, não devem ser, né, ingeridos. Mas ele percebia que ali, naquela comunidade de Jerusalém, na casa do caminho, né, entravam alimentos, considerados impuros, né, e pipas de vinho com que se intoxicavam doentes, tanto quanto bêbados e vagabundos que fomentavam a balbúrdia e a perturbação. Então ali tinha de tudo. Realmente era um local que tinha grandes dificuldades no início, né? Desgostoso, queixara-se a Pedro, mas o rijo pescador, que lutava na chefia do santuário nascente, rogara-lhe serenidade e abnegação. Então ele queixou a Pedro sobre isso, né? Mas Pedro falou: calma, Tiago, né? Vamos manter a serenidade, o devotamento, a abnegação. Poderia, contudo, sustentar excessos de tolerância quando o Senhor lhes recomendara a pureza? Como é que ser tolerante ele imaginava, né? Se Jesus mesmo recomendou a gente a ser puro, recomendou as pessoas a serem puras, né? Em razão disto, crendo guardar-se isento da corrupção, abandonara a grande cidade e confinara-se em ninho agreste, na deliciosa planura, que se eleva acima do burgo alegre em que Jesus passou a infância. Então, ele, acreditando que ele era puro, ele se afastou e foi ficar num local
que num lugar plano, né, que ficava acima de Nazaré, um local tranquilo e isolado. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a infância, né, onde Jesus cresceu. Ali, contemplando a paisagem que se desdobra em perspectiva surpreendente, consolava-se com a visão dos lugares santos, a lhe recordarem as tradições patriarcais. Diante dele destacavam-se as linhas notáveis do Carmelo, as montanhas do país de Siquém, o monte Gilboé e a figura dominante do Tabor. Então, ele via aqueles montes de longe, assim, aqui se sentia montes famosos na Bíblia, né? E ele sentia aquilo, ficava emocionado com aquilo, né? Tiago, habituado ao jejum, comprazia-se em prece constante. Então, comia pouco, jejum, orações, era o que ele achava que iria aproximá-lo de Jesus. Envergando a veste limpa, né, então a roupa bem limpa também, porque era importante, a pureza era também externa, né? Erguia-se do leito cada dia para meditar as revelações divinas e louvar o celeste orientador, aguardando-lhe a vinda. Então ele meditava, dormia, meditava, orava e aguardava a vinda de Jesus. Extasiava-se ouvindo as aves cantoras que lhe secundavam as orações, e acariciava contente as flores silvestres que lhe balsamizavam o calmoso refúgio. Por mais de 200 dias, né? Mais de 6 meses, né? Quase 7 meses, demorava-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando, em certo crepúsculo doce e longo, reparou que um ponto minúsculo crescia em pleno céu. Então, quando estava no pôr do sol um dia, né, ele reparou que um ponto de luz crescia no céu, assim, ele começou a ver que aquele ponto estava se aproximando, né, aquele ponto de luz. De joelhos interrompeu a oração e acompanhou a pequena esfera luminosa, até que a viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Aquele ponto de luz desceu das regiões celestes e ele viu que ele se transformava, aquele ponto de luz se transformava num homem e caminhava em sua direção. Daí a minutos, mal sopitando a emotividade, reconheceu-se à frente do mestre. Então reconheceu-se à frente do mestre, estava ali com Jesus à sua frente. Oh, era ele! A mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos, a se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se não assinalasse a presença, caminhou adiante, deixando-o à retaguarda. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se presto, correu até o divino amigo e interpelou-o. Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso. Então, ele estava esperando Jesus, Jesus apareceu, né? E passou por ele como se não lhe assinalasse a presença, como se não percebesse a presença de Tiago. Então, passou por ele, né? E aí, deixando para trás. Jesus passou por ele e andou, foi andando. E ele falou, correu atrás de Jesus, né? Não suportou semelhante silêncio e ergueu-se, correu até o divino amigo e interpelou: Senhor, Senhor, aonde vais? Né? Então ele correu até Jesus e perguntou: onde é que você está indo, mestre? Né? Ele estava esperando Jesus, ele achou que Jesus estava ali para encontrá-lo. O Messias voltou-se e respondeu generoso: Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam de meu concurso para o trabalho. Ele precisava ir a Jerusalém, onde os outros companheiros precisavam dele, Jesus, no trabalho. E eu, mestre, perguntou o apóstolo, aflito, acaso não precisarei de ti?
no carinho que te consagro à memória? Será que também eu não preciso do Senhor? Né? Com todo o carinho que eu tenho, né, que consagro a sua memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com o olhar. Veja bem, Jesus não o condenou, nem o censurou, nem com o olhar. Abençoou. Entendeu a decisão dele, aceitou. Esse é o mestre. Muitas vezes imaginamos Jesus como alguém que está criticando, censurando. Jesus conhece e entende, nos compreende. E abençoou com o olhar. É muito bonito isso. Embora Tiago estivesse equivocado na sua decisão, Jesus não o censura. Jesus o abençoa com o olhar. O soldado que se... Aí ele falou, Tiago, né? O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Enquanto houver na terra um só coração desfalecente, triste, amargurado, problema, o descanso não será possível para o Mestre. A herança dele para os discípulos foram os infortunados da terra. E o Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. O Evangelho não é um livro da tristeza, é o livro da alegria e do amor. É a boa nova. Mas, Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação e a pureza. Sim, tornou o excelso amigo. E não te recrimino por guardá-las. Jesus não estava recriminando ele. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. É muito fácil ser santo à distância dos pecadores. Não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? Perguntou Tiago, né? O visitante divino sorriu triste e falou, entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade, da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Então, eu até vi isso uma vez na internet, né? Se você quer ser a luz do mundo, por que você reclama que Jesus te colocou num lugar que tem trevas? A luz não é para ficar, a luz é para iluminar a escuridão. Então, se nós nos propomos ser a luz do mundo, mesmo uma luzinha pequena que seja, muitas vezes o Cristo nos coloca no local justamente mais escuro, para aquela luzinha servir de guia para outros irmãos que ainda se encontram na escuridão. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-se na garganta. Ele não conseguiu falar mais. Asfixiada de lágrimas. E como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se após afagar-lhe o rosto em pranto. Então Jesus o afaga e se afasta, indo em direção a Jerusalém. Na mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu para Nazaré, porque ele estava numa região mais alta, né? Numa colina, digamos assim. E ele desceu até Nazaré e durante longas horas avançou devagar para Jerusalém. Foi a pé. Jesus foi volitando, né, no espírito. Mas ele foi a pé até Jerusalém. Parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade, de reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia de jornada, levou 7 dias, de Nazaré até Jerusalém, andando a pé. E na ensolarada manhã do 7º dia da jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos,
encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre velha bacia de barro, lavando um feridento e conversando bondoso ao pé dos infelizes. Então, o cristianismo, ele vicejou e cresceu por conta dessas pessoas que se importaram com o sofrimento alheio. Sofrimento físico, muitas vezes, mas, sobretudo, o sofrimento espiritual. Loucos, perturbados, obsessos, iludidos, sempre foram pessoas que tiveram a bênção dos verdadeiros cristãos, a preocupação dos verdadeiros cristãos para auxiliar, não para impor, não para amaldiçoar, não para criticar, mas para ajudar, para levantar os caídos, para socorrer os enfermos. Isso é o cristianismo. E é isso que Tiago aprendeu. Tiago se mantém ainda muito fervoroso à lei, mas ele jamais, depois disso, deixa, abandona os amigos e os demais necessitados. Ele conciliou as duas coisas. Ele manteve-se fervoroso à lei mosaica, em vários aspectos, mas, sobretudo, se tornou um amigo dos pobres, dos necessitados, um discípulo fiel. E escreveu uma belíssima carta, né? A Epístola de Tiago, está no Novo Testamento, com tantas informações e com tanta sabedoria. Que Jesus, então, nos abençoe a todos. Possamos entender que com Cristo não vale o isolamento. Às vezes queremos nos isolar do mundo. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente quer morar sozinho, quer, às vezes, se isolar das pessoas, as pessoas são muito chatas, são muito isso, muito aquilo, eu não suporto, né? Jesus abençoa, Jesus não critica, mas Jesus não está conosco, e Jesus vai estar sempre com aqueles que estão buscando auxiliar o seu próximo, buscando estar em contato com o seu semelhante e buscando aprender também, porque também aqui estamos numa escola e a convivência é um aprendizado para todo. Então nós não somos apenas aqueles que ajudam, mas que somos ajudados. Então, auxiliando os outros, nós também somos auxiliados. Que o Mestre Divino nos abençoe, uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima semana que vem para todos. Que o Senhor nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.